Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o jornalista Roberto Amorim, diretor-presidente do Instituto Zumbi dos Palmares, o sistema de comunicação pública aqui de Alagoas. E vamos falar sobre a trajetória do Instituto Zumbi dos Palmares, que já está no seu 18º ano. Roberto Amorim, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui conosco e comecemos por esta condição, não é, de trabalhar num instituto que representa hoje, pelo menos na minha opinião, né, um sistema de comunicação competitivo em relação ao mercado existente. E o que destacar nesses 18 anos do Instituto Zumbi dos Palmares? Eu quem agradeço, Gorete, pelo convite. É uma satisfação, principalmente, de estar aqui para falar da profissão de jornalista, das possibilidades de trabalho numa emissora pública, que são diferentes de uma emissora privada até certo ponto, e de poder contribuir com informações sobre esse sentido. O mais interessante na questão de um sistema público de comunicação é vê-lo como uma possibilidade de nós discutirmos a partir de outros focos, de outros fatos, o que geralmente a TV comercial, pela sua própria natureza, não permite. Por exemplo? Isso parece teoria de livro, mas não é. Por exemplo, a questão de tempo. A gente sabe que a TV comercial vive de anúncio. E aí tem que ter anúncio, tem que ter mais possibilidades de programa e tem que trabalhar com audiência. E muitas vezes isso compromete a apuração, o tempo necessário da reportagem para expor uma situação, não é? Exatamente. Então, até o discurso do repórter, dos apresentadores, eles já são previamente determinados por uma série de características que estão vinculadas à audiência e ao formato, ao entendimento, para conseguir o maior número possível de audiência. Quando nós vamos trabalhar com TV pública, não é que a gente não esteja antenado com o que acontece, com o que é importante. Mas essa urgência, eu diria até essa agonia que todo mundo que é jornalista sabe, de ter audiência, de ter acesso, de correr, de dar informação muito rápida, independente às vezes da qualidade da apuração, a gente dá um fôlego, pisa um pouquinho no freio, no sentido de fazer perguntas, dá tempo de pensar. Você sabe que para pensar é preciso tempo. Então dá para a gente refletir, é isso mesmo? Por que foi? É só assim? Como poderia ter sido? Erra-se menos também, consequentemente. Isso, não é? E aí a gente tenta aplicar um pouquinho daquele jornalismo investigativo, mesmo nas notícias factuais. Então eu acho, para o profissional que está num sistema público, é muito gratificante já por causa disso. Porque dá tempo da gente exercer com um pouco mais de calma a profundidade das notícias, das informações que a nossa profissão pede. E a partir desse tempo é que a gente pode pensar novos formatos de programa, aumentar o tamanho das conversas. A gente pode pensar novos focos para serem discutidos. Então, esse começa a ser o grande diferencial que todas as TVs públicas, não só no Brasil, mas principalmente no mundo, onde foi consolidado, porque o Brasil tem uma característica, né? O Brasil é o único país que a televisão começa privada. Nos outros, é o inverso. É o inverso. Então, começou privada. Por isso que a gente foi formado, né? A população, ao longo dos últimos 50 anos, foi formada com esse ritmo de muito programa, de rapidez. Quando a gente vai assistir televisões públicas em outros países, que lá não se faz essa distinção, a gente vê a narrativa mais devagar, as coisas mais discutidas, as pessoas querendo mais discussão e reflexão do que só absorver informação. É gritante. E hoje, com a internet, as pessoas podem ter acesso e perceber esse diferencial. Bem, hoje, as emissoras que compõem o Instituto Zumbi dos Palmares, o IZP, são TV Educativa de Alagoas, Rádios Educativa FM Maceió, Arapiraca e Porto Calvo e Rádio Difusora AM. O compromisso que, digamos assim, norteia a programação desses veículos? Há uma unidade, apesar de atuarem em faixas, digamos assim, diferentes de público? Temos sim. E temos que acrescentar que o Espaço Cultural Linda Mascarenhas, ainda faz parte. Exatamente.
Porque senão Júnior Almeida, que está na direção, me mata nessa questão do espaço, que também está afinado com TV e rádio nessa linha. Nessa gestão, desde que eu assumi a presidência do IZP, sou da casa há praticamente 18 anos, nós formamos uma equipe onde o compromisso foi justamente esse. Nós não temos mais distinção entre os veículos. Todos são IZP e todos precisam falar ao seu modo a mesma coisa, cada um com suas características. E a equipe entendeu isso e está andando nesse rumo, sem o menor problema, da unidade. Uma das características principais foi a unificação da redação. Porque a Difusora está correndo para os seus 70 anos. Que depois a gente pode falar sobre o Memorial da Difusora, que é o projeto que sai agora nos 200 anos. E então ela já tinha um corpo de funcionários, de servidores, muitos aposentados, mas o concurso da Difusora foi... Na verdade, não houve o concurso, era aquela época que não precisava do concurso, as pessoas ficaram no Estado. A FM Educativa também trabalhava separado, a TV Educativa trabalhava separado, todos tinham o seu departamento de jornalismo separado. E isso eu estranhava muito. Cada um falando a sua linguagem. E às vezes se repetia, cada um achando, decidindo linha editorial, forma de passar. O mesmo entrevistado às vezes ia para os 3 veículos e ninguém sabia. E aí, nessa gestão, justamente para fortalecer a questão do sistema público, que tem uma missão, uma visão, uma narrativa diferenciada, o que fizemos? Unificamos a redação. Então, ampliamos a sala e hoje é uma redação só que produz todo o material jornalístico, de externa, de entrevista de estúdio e de assessoria, num espaço só, onde trabalham os profissionais de todas as emissoras e sob uma direção. Porque, inclusive, quando o IZP foi fundado, existiu e se criou o cargo de diretor de jornalismo do IZP, já se pensando nisso. Então, já se previa essa unidade, essa linguagem. Isso que a gente faz. O jornalismo hoje está todo unificado e, em relação às rádios, Difusora e FM, no sentido musical, existe a linguagem também de dar acesso e mostrar o que não se ouve nas rádios comerciais, pelos mesmos motivos que a gente já sabe. Tem que ter, a competitividade se dá muitas vezes, na maioria das vezes, na qualidade do produto que se está oferecendo à sociedade. E nesse sentido, Roberto, a diversidade cultural, como a gente pode identificar no IZP, através da sua programação, da grade, seja no rádio, na televisão, isso é um diferencial que todos nós percebemos, não é? Isso, exatamente. Então, vamos lá. Na TV nós temos, nós estamos chamando de pequenos programas ou pequenos documentários, como Somos, que é um programa que está estreando agora, que ele é Somos e a gente tem o complemento, subtítulo. Nós fizemos Somos Presidiários. Então, nós vamos aos presídios mostrar o dia a dia dessas pessoas no foco de arte e cultura. Então, nós vamos lá e percebemos que as pessoas têm aula, têm possibilidade de aula, têm possibilidade de profissão, têm possibilidades de um reencontro religioso. Então, o que é que a gente faz? A gente mostra o lado, vamos dizer, o lado B. Nós, quando vamos fazer esse programa, nós não estamos preocupados em saber por que eles estão ali. Mas o que é a partir de agora? Claro, com pessoas que querem participar, a gente tem todo o cuidado de saber como elas querem, de preservar a história, uma abordagem diferenciada. Em relação à cultura, nós temos uma série de programas também voltados para os equipamentos culturais, nós temos programas específicos sendo feitos com a periferia. Estamos trabalhando com algumas pessoas que queiram fazer os seus próprios programas. Estamos tentando fazer uma Produções, rede... perdão, interrompê-lo, independentes? Independentes. A gente dá um certo auxílio técnico, eles criam seus programas e nós exibimos, incentivando, e aí vai correndo, vai para festival. Nós temos outros programas, o Escola Viva. É o programa de educação. Que é um programa tradicional. Tradicional. Nasceu, inclusive, de uma parceria até com a Secretaria de Estado da Educação. Secretaria de Estado da Educação, numa época muito fértil. Depois a Secretaria
vai mudando o gestor, tomou outros rumos e nós mantivemos o programa. A gente tem o orgulho de dizer que é o único programa de educação e só de educação do Estado, que já está E muito bem elaborado. desde 2015. E aí, o que é que nós estamos trabalhando? Com as demandas da sociedade. Nessa questão das demandas da sociedade, qual é o diferencial de um complexo de comunicação público na abordagem dessas questões que muitas vezes atingem, não é, ao governo e às redes privadas? Ainda assim, percebe-se a forma, não digo, a forma de dar espaço ao governo, de falar, de explicar. Essa condição digamos assim, é a alma do jornalismo, mas que, no geral, até pela pressa, não se consegue falar com a fonte. No caso do IZP, essa oportunidade está garantida, não é? Exatamente. E aí, o fato se constrói no dia a dia, Claro. né? Notícia, interesse, demanda. A gente que trabalha com jornalismo sabe que é surpreendido pelos fatos. Em relação a essas questões que lidam diretamente com o governo do Estado, o que é que nós fazemos? Nós aplicamos também a questão do fato, do interesse público. Então, não é o gestor pela ação só, né? Não vai fazer um marketing pessoal. É o que essa ação vai proporcionar para a população, para a sociedade. E explicar as entrelinhas, aquele leia mais, que nem sempre as pessoas estão dispostas a lerem nos sites de notícia. Eu digo sempre, a gente tem que dar a opção do leia mais. Porque nós que trabalhamos com o sistema público, nós trabalhamos com a questão de ser uma opção. A gente não está preocupado em entrar numa briga acirrada por audiência. Nós queremos garantir que as pessoas tenham a possibilidade de saber mais, de ter uma programação diferenciada. Não ter só aquela sensação de estar assistindo os mesmos programas, apesar de mudar dos canais, com a mesma abordagem, no mesmo ritmo, no mesmo horário. Então, nós estamos lá prontos, que é o nosso trabalho, é um serviço público. Estamos prontos oferecendo conteúdo para ajudar as pessoas a entenderem e pensarem o mundo. Conteúdo este cultural, informativo, científico, tecnológico, ou seja, todas as áreas estão contempladas. Todas as áreas estão contempladas. A gente tem uma rede hoje muito grande de contato com as universidades, com os projetos sociais, com questões ligadas às secretarias estaduais e municipais. A gente trabalha muito bem também. A gente trabalha, na verdade, com fato, com ação. Independente da gestão, independente de ser do governo gestor, do Estado ou municipal. Né? E a gente sempre diz, olhe, se não foi o secretário que implantou aquela ação, vamos chamar o técnico que implantou, que o secretário não vai ficar com raiva. Porque implicitamente está mostrando que está funcionando. É uma forma até de democratizar, não é? E se o gestor perceber, ele está aí distribuindo, né, ônus e bônus na ação, que não depende unicamente do gestor, depende da equipe de trabalho que conduz, que toca os projetos nas secretarias, nos órgãos públicos. Né? Exatamente. Quando querem falar sobre a FM, eu peço para o diretor ir. Com a difusora, peço porque eles estão no dia a dia. Exatamente. Eu fui diretor da TV Educativa, fui diretor de jornalismo, então eu sei que é a gente que está no dia a dia. E é muito bom ver essa questão da abordagem do fato, porque o que é que acontece? Nós vamos mostrando nas nossas narrativas jornalísticas, nos nossos programas, como as ações se constroem no dia a dia. A gente não dá só a notícia, a gente mostra todo o processo construtivo daquela ação. E tem sido prioridade, nesses tempos de intolerância, questão de gênero, a condição feminina e direitos humanos. Porque é um tripé fundamental. Tripé, se a TV pública não ficar discutindo isso, quem é que vai discutir? É o que a gente faz aqui. Não é? Provoca, traz a discussão, porque é um dever, digamos assim, cidadão. Isso. É assim que eu acho, que eu entendo, creio, ser a linha que se deve seguir numa TV pública. Se nós não colocarmos o Minuto da Poesia na FM Educativa, que outra rádio comercial vai fazer? Certamente. Se não tivermos um programa de literatura,
Quem é que vai fazer? Se não tivermos um programa como o da Gal Monteiro, Vida de Artistas, 2 horas numa sexta-feira, conversando Uma com os audiência nossos fantástica também. artistas de uma forma descontraída, com compromisso. Quem vai fazer? Não é que a TV comercial não queira fazer. É que para se manter a gente sabe que não vai, né, Permitir permitir uma isso, programação desse dessa. nível, exatamente. Então, é nossa missão. A gente existe para isso, não tem como. A TV pública existe para isso. É nossa missão. É nossa missão. Bem colocado. Olha, Roberto Amorim, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto.